Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal. E meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Thera. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho com a Cláudia Basinski, que é uma radiestesista nascida no Brasil, mas que atualmente mora em Portugal e uma pessoa que está se destacando bastante na radiestesia, tem feito um trabalho incrível em vários aspectos. E eu trouxe a Cláudia para nos contar um pouco da sua trajetória, nos contar um pouco como que ela chegou na radiestesia, como que ela utiliza a radiestesia para resolver problemas pessoais, problemas de consulentes, tá bom? Então, fiquem até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te pedir um grande favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado, ser notificada das nossas novidades. Então, vamos receber aqui a Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bom, Cláudia? Ai, tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Se apresente para o pessoal, por favor, Cláudia. Olá a todos, meu nome é Cláudia, como o professor já falou. Eu moro em Lisboa já há 17 anos. Estudo radiestesia há mais ou menos 3 anos. É uma matéria, digamos assim, pela qual eu sou apaixonada. Agradeço, professor, pelo convite para estar aqui hoje. E é isso. Tá certo, Cláudia. Então, vamos começar aqui já com a pergunta importante. Como você chegou na radiestesia? Eu estava no Instagram, né, a passar as postagens e vi um anúncio sobre um curso de radiestesia. Era um curso gratuito, de 3 dias. A ideia era para depois vender o curso completo, né? Uma amostra, digamos assim, de um curso. E eu fiquei curiosa, disse, que é isto? Resolvi ver, assistir a primeira aula, achei interessante, vi as outras duas. E numa dessas aulas, a pessoa falava sobre um livro de radiônica e radiestesia. Eu comprei o livro, comecei a ler e achei muito interessante, porque o autor dizia que se podia fazer, eu já não me recordo se ele dizia que podia se fazer qualquer coisa com radiestesia ou se podia fazer praticamente tudo com radiestesia. E eu fiquei, como assim, né? Fazer tudo com radiestesia. Fiquei curiosa, comentei sobre o livro com uma pessoa conhecida e ela me indicou um outro livro que era de um biólogo, era não é, que é o Bruce Lipton, participou do projeto Genoma. Ele tem um livro chamado A Biologia da Crença. E eu li esse livro e me surpreendi, porque mais ou menos ao meio do livro ele fala que nós não somos reféns dos nossos genes. Nós não, a nossa vida não está, o nosso futuro, né, não está pré-determinado pelos nossos genes. E aí ele falava de algumas técnicas que podiam ser utilizadas para alterar questões relacionadas questões de saúde, questões relacionadas aos nossos genes. E falava, uma delas era a radiestesia. E eu fiquei impressionadíssima, né? Porque era um biólogo, um homem da ciência, falando sobre radiestesia. Então, eu comecei a ler vários livros, fui lendo, comecei a praticar com o pêndulo, fiz a programação do pêndulo, fazia já perguntas com a utilização do pêndulo. Eu já utilizava o Aurameter para testar os alimentos para o meu filho. Eu faço alimentação compatível por causa das questões de saúde que ele tem, né, que a alimentação compatível fortalece um pouco o sistema imunitário também, e então eu já usava o Aurameter. E comecei a pesquisar, comecei a ficar cada vez mais interessada no tema radiestesia e decidi que ia fazer um curso. Então comecei a pesquisar sobre cursos, encontrei algumas opções, e estava muito na dúvida, nossa, para onde é que eu vou, né? Vou para aqui, vou para ali. Mas eu estava muito inclinada para a Escola Internacional de Radiestesia. Então, eu pensei, eu vou pegar o pêndulo e vou perguntar qual é a melhor opção para mim.
E fiz a questão, e o pêndulo me indicou que era o curso de radiestesia técnica, né, na altura, da Escola Internacional de Radiestesia. E eu fiz o curso, fiquei ainda mais encantada com a radiestesia, né, porque não era assim uma coisa fantasiosa, né, que a gente vê muitas vezes na radiestesia como se fosse uma coisa mágica, não, era uma coisa meio técnica. E eu fiquei super interessada, fiquei mais apaixonada ainda pela radiestesia. Fiz na sequência o curso de gráficos e depois iniciei o Thera. Entretanto, já fiz também o Vortex e o curso de radiônica. E o Thera é incrível, né? Porque eu aprendi muitas técnicas que eu consegui ir aplicando na minha família, principalmente no meu filho, que tem trissomia 21, e que tem sido bem importante no acompanhamento dele. E cada vez mais estudo, leio muitos livros a respeito, e estou à espera do próximo curso da escola. Eu acho assim que você tocou em dois pontos muito interessantes. O primeiro é que você já desde o começo já pensou em fazer um curso. E isso eu indico para todo mundo. Assim. A pessoa fala assim: como é que eu aprendo radiestesia? Eu falo: se inscreve num curso, procura um bom curso. Não precisa nem de ser necessariamente o meu, mas procura um bom curso. Porque curso, muitas vezes, ele diminui muito essa curva de aprendizagem. Facilita muito. E outro ponto que você colocou que eu acho interessantíssimo também é o estudo continuado. Então, assim, você estuda e continua lendo, continua procurando, continua buscando. Isso é interessantíssimo assim, para o desenvolvimento do radiestesista. Tá? Você estava falando do seu filho. Quais resultados que você percebe nele, nessa questão da trissomia 21? Sim, que meu filho tem trissomia 21, e uma das razões que me levou a buscar a radiestesia foi justamente isso, né? Porque a trissomia 21, por causa do excesso de carga genética, Sim. interfere muito nas questões de saúde, né? São pessoas que têm uma saúde muito frágil, principalmente a nível respiratório. Então eu pensei, talvez eu consiga, né, até com base lá no que o Bruce Lipton disse no livro, talvez eu consiga alterar o futuro do meu filho, melhorar o futuro do meu filho, se eu posso fazer alguma coisa para alterar a questão do funcionamento dos genes, né? Se os genes não são assim tão poderosos, se eu consigo alterar alguma coisa. Então, o primeiro grande resultado que eu tive foi na sequência de um internamento do Francisco. O Francisco já teve internado 4 ou 5 vezes por questões respiratórias, broncopneumonias, bronquiolites, e o último foi há um ano e qualquer coisa, ele estava com uma broncopneumonia. Aparentemente ele estava bem, ele estava com resfriado, e do nada ele teve uma febre muito alta, na volta dos 39,5, e começou com falta de ar. A gente percebia que fazia assim para respirar, e nós já temos em casa oxímetro, estetoscópio, porque é uma coisa recorrente, né? E pelo menos era agora. Felizmente já está bem mais tranquilo, ele nunca mais teve um internamento. E então, pronto, vimos que ele estava com falta de ar e febre, levamos logo para as urgências, né, no hospital. E ele acabou por ficar internado, porque com a medicação não conseguiam subir a saturação de oxigênio no sangue. E logo a seguir a ficar internado, né, nós tivemos uma conversa com a médica e perguntamos qual era mais ou menos a estimativa, né, de tempo de internamento, porque era vésperas de Ano Novo. Nós não queríamos ficar o Ano Novo no hospital, mas acabou por acontecer. E a médica nos disse que não tinha uma estimativa. E aí eu fiquei apavorada. Meu Deus, como assim não tem uma estimativa, né? Uma semana, 10 dias, 15 dias? E a médica disse, olha, no mínimo 10 dias. No estado que ele está, no mínimo 10 dias. E nós fazíamos rodízio, digamos assim, no hospital, né? Eu fazia as noites, meu marido fazia os dias com o Francisco. Então, quando eu vinha para casa, né, no primeiro momento que eu vim para casa, eu peguei logo o meu material do Thera e comecei, né, a pensar, o que eu vou fazer? Deixa eu aqui fazer uma avaliação rápida, o que eu vou usar, Francisco, que é indicado para tratar ele.
E eu nem não tinha feito o curso todo ainda, né? Eu usei as técnicas que eu já tinha aprendido. Então, saíram indicados 2 gráficos com cristais. Um gráfico era emissor, um era tratamento. E eu montei os gráficos, vi com o pêndulo e o relógio radiestésico qual era o tempo de montagem, né? E quantos dias tinham que ficar montados. E todos os dias eu vinha para casa e montava os gráficos. E avaliando também ele, né, a questão do índice Bovie, eu avaliava até a saturação dele pelo biômetro Tá. também. E a verdade é que o Francisco, em 6 dias, saiu do oxigênio e em 8 dias ele teve alta do hospital. Excelente. E nós ficamos muito felizes, né, porque Sim. tinha crianças que tinham entrado no internamento antes dele, né, com casos semelhantes, e que continuaram lá internadas, crianças sem nenhuma questão, nenhum agravamento de saúde, né, não tinham, eram típicas, não tinham síndrome, não Tá. tinham nada. E ele ficou um tempo super reduzido do internamento, né, dentro daquilo que seria o previsto. Então foi, assim, o primeiro resultado que eu fiquei, nossa, Já começou bem, né? Resultado muito bom. Né? eu tenho que aprender mais sobre isso. E depois eu fui usando outras técnicas conforme eu ia aprendendo. O professor fala muito, né, no Tera sobre os florais de Bach, a utilização da emissão, também para ingestão dos florais de Bach. E eu fiz um curso sobre florais de Bach para aprender a utilizar, li alguns livros sobre os florais, comecei a utilizar esses florais com o Francisco, ele melhorou muito rapidamente com o equilíbrio dele, porque eles têm várias questões, né, de equilíbrio, de postura, enfim, sensorial. Melhorou muito a questão do equilíbrio das pessoas, de eu entrar com ele na escola e as pessoas da portaria dizem assim, nossa, como o Francisco está andando mais direitinho, que bonito ver ele evoluindo, né? E eu ficava assim, uau, não sou só eu que tô vendo. É exato. Não é só o olhar da mãe, né? Exatamente, porque às vezes, como nós estamos muito juntos e observando muito, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação, será que não é coisa da minha cabeça? Porque a gente nota, eu pelo menos noto pequenas mudanças que ele vai tendo, eu percebo, mas quando uma pessoa de fora percebe também, aí eu tenho certeza, não, eu realmente vi bem, eu realmente percebi bem. Depois eu comecei a utilizar também a radiônica, né, com a Orion, uso muito a Orion com ele, para questões de fortalecer o sistema imunitário, fortalecer os pulmões dele, melhorar questões auditivas que ele tem, questões de visão, né? Inclusive, ele tinha muitos desequilíbrios quando eu comecei os tratamentos com a Orion, e há poucos dias eu fiz uma reavaliação dele, não tinha quase nada, assim, porque vai evoluindo, vai melhorando, né? Ele tinha questões de miasmas, questões de dispositivos energéticos limitantes também que foram tratados. E foi incrível a diferença que eu notei nele no raciocínio. Eu Ah, que comecei a fazer o tratamento e pouco tempo depois o raciocínio dele parecia que estava assim, tá. de olhar para uma coisa e, sabe, que antes era muito mais lento, ele olhava, ficava assim a pensar, e porque ele não fala quase nada ainda. Tá. Mas eu comecei a notar pelo olhar dele, pela reação que ele tinha perante as coisas, que ele estava reagindo muito mais rápido e percebendo as coisas muito mais rápido. Então, eu acho que só tive a ganhar, né? Claro que é tudo devagarinho, porque ele tem esse excesso de carga genética, Sim, mas é um desenvolvimento muito maior do que se eu não usasse nada, né? Se claro. fizesse as terapias convencionais com ele. Sim, sim, certamente. Né? E me diz uma coisa, vamos lá, Claudiano. Em relação a familiares, amigos, qual a reação do pessoal de você ser uma radiestesista hoje em dia? Assim, algumas pessoas agiram com total naturalidade, né, relativamente a isso. Outras pessoas agiram de uma forma assim, muito cética, né? Quando eu falei que estava trabalhando com isso, gênero. Então, mas tu vens de uma profissão tão formal e que eu trabalhava muito, eu trabalho ainda na área jurídica.
e virar, assim, para as questões energéticas, uma hora para outra, e não acreditavam muito, sabe? Mas depois, com o passar do tempo, como foram vendo resultados, né, com outras pessoas, e às vezes até com coisas que eu acabava, me autoriza a fazer isso, se a pessoa estava com um problema, me autoriza a fazer, posso tentar resolver, a pessoa meio sem acreditar muito, tá bem. E depois começavam a me pedir coisas, olha, tu pode me ajudar com tal coisa? Eu tenho um problema que tá muito enrolado, que não tá desenrolando de jeito nenhum, tu consegue me ajudar com isso, sabe? Coisas assim de saúde, de questões financeiras, questões de registros, às vezes, que não conseguia se desenrolar, enfim. E foi muito legal, porque quem não Bacana. acreditava passou a ver os resultados, passou a me pedir para fazer coisas. Tá. E me diz uma coisa. Eu sei que tem muita gente que é interessada nessa pergunta que eu vou fazer, tá? Como que é ser radiestesista em Portugal? Como é que é o campo dentro da campo de trabalho dentro de Portugal? Como é que tá? Tá se desenvolvendo? Tá melhorando? Tá difícil? Como é que tá? Eu acho que ainda tem muito por desenvolver em Portugal, Tá. porque não há muitos. Mesmo quando nós precisamos comprar material, né? Porque, pronto, eu ia fazendo os cursos e depois queria adquirir os materiais. Então, eu ia procurar aqui. É muito difícil encontrar material aqui. Tem dos irmãos Cervantes, mas é tudo, os gráficos deles é tipo um papelão, É. né? Tem aqui também em Portugal desse tipo. Então, vê-se por aí, né? Se até o material é escasso, muita gente faz formação e depois tem dificuldade de trabalhar e de desenvolver as técnicas porque não encontra material, Tá. né? Eu consigo muito material, mando vir do Brasil. Compro, mando entregar tudo na casa da minha irmã, depois ela manda as cartas. Eu sei. Eu mesmo entreguei para você coisa assim. Sim, também tenho uma amiga que quando vai para o Brasil me traz as coisas e vou fazendo assim. E já tenho bastante coisa. Meu marido até um dia olhou para uma parte do meu material que estava assim em cima da mesa, né, que eu estava trabalhando. E ele disse assim, nossa, isso parece um laboratório. E eu disse assim, ai, que bom! É porque é mesmo isso que eu tenho aqui. É um Bem, né? laboratório de radiestesia. Tá. E como é que você atende, Cláudia? Você atende presencial, à distância? Como que você faz seus atendimentos? Explica pra gente. Atendo só à distância. Tá certo. Tudo à distância. Até essa questão do mercado em Portugal acaba por não ter um obstáculo, né, desde que a gente consiga ter acesso ao material para trabalhar, porque com a radiestesia a gente pode trabalhar à distância. Eu atendo muita gente no Brasil. E dentro dessa questão toda de atendimento, como é que foi o seu primeiro atendimento profissional? Meu primeiro atendimento profissional eu fiz logo ali no... Eu acho que é mais ou menos no meio do Tera, quando nós começamos com as avaliações, né, aquelas avaliações mais simples que a gente faz no início. Eu já comecei a atender profissionalmente aí, porque eu fiquei com a referência que o professor disse que o David Tansley fazia uma avaliação muito simples e que conseguia tratar muita coisa, Sim, né? é verdade. Então eu demorei um tempo, uns meses, para iniciar aquela avaliação mais completa. Eu trabalhava só com essa simplificada. E era engraçado porque eu própria me tratei da depressão, né, com as técnicas aprendidas no Tera, e me curei, eliminei a doença, não tenho mais esse problema, e começaram a aparecer pessoas exatamente com o mesmo problema, né? Então eu fazia a avaliação e com essa avaliação simplificada eu via logo, né? E o mais interessante é que assim, eu nunca perguntei para a pessoa o que você tem, Tá. qual é o seu problema, porque eu queria me desafiar, não, eu vou fazer a avaliação e depois eu vou dizer para a pessoa bem certinho o que ela tem. Eu tinha essa confiança que isso ia acontecer. E eu fazia a avaliação, me concentrava muito, né? Aliás, ainda me concentro, mas focava muito naquilo que ia fazer, fazia a avaliação e depois eu dizia para a pessoa, olha, apareceu isso, isso e isso, eu acho que você tem depressão, mas também tem um pouco de ansiedade.
E a pessoa depois ficava assim, não, é exatamente esse meu problema. Porque ela não tinha me dito e eu via na avaliação e conseguia passar isso para ela. Então, meu primeiro atendimento profissional foi assim, que aconteceu. Depois, na sequência desse, com o passar do tempo, eu comecei a utilizar a avaliação completa. E também é muito interessante porque eu continuo nesse sistema da pessoa não, eu não pergunto. A pessoa diz, eu queria fazer uma avaliação. Se a pessoa me disser, né, qual é o problema, tudo bem. Se ela não me disser, eu faço a avaliação sem saber. Tá. E depois, quando eu começo a relatar o que é que eu vi na avaliação, as pessoas me dizem assim, meu Deus, parece que você veio aqui na minha casa. Sim. Né? Porque desde questões de energia, de memória de parede, coisas assim, que a pessoa não, nem sequer tinha identificado o que que era, mas sai na avaliação e eu vou relatar para a pessoa e eu consigo dizer até qual é o cômodo da casa, né, que tem essa energia. E a pessoa depois me disse assim, teve um caso, foi muito interessante, que ela disse assim, mas tu sabe que depois que mudei para essa casa, até o meu casamento entrou em crise? Por É. causa da energia do ambiente, né? Então eu disse, pois, eu acho que você tem que mudar de casa, e a pessoa muda de casa e tudo volta ao normal, sabe? É uma coisa impressionante. Então é realmente incrível. Tá. Você tem desenvolvido um trabalho que me chamou a atenção, assim, porque realmente é um trabalho que tem se mostrado de uma qualidade muito boa, né? Eu tenho acompanhado você, seu desenvolvimento, a gente já conversou bastante e tudo. E me diz uma coisa, o que costuma aparecer mais? Quais os tipos de problema que as pessoas mais te procuram? Efetivamente, porque, os casos pelos quais eu sou mais procurada são casos de depressão, mães de crianças com trissomia 21. Já me apareceram 2 ou 3 casos de câncer também, mas é sobretudo, crianças com problema para adormecer também. Certo. Engraçado, já me apareceram alguns casos de crianças que tinham noites muito perturbadas de sono, acordavam várias vezes, crianças já com 5 ou 6 anos e que nunca tiveram uma noite de sono completa, né? E fazendo o tratamento e é muito engraçado, porque assim, normalmente nos primeiros tratamentos as mães já me dizem, nossa, minha filha essa noite dormiu super bem. Sim. Então, é muito, muito gratificante também a gente receber esse feedback e, na maioria das vezes, muito rápido, né? Os tratamentos começam a funcionar muito rápido. Eu acho que grande parte da recompensa do radiestesista que se dedica à terapia, muitas vezes é receber da pessoa esse comunicado, essa mensagem de que as coisas se resolveram, ou que estão melhorando, que a pessoa está encontrando um caminho. Eu, para ser sincero, assim, já tive casos até de eu estar meio a jantar, assim, meu celular ver mensagem, tudo, e era mensagem de consulente agradecendo, melhora, tudo. E naquele momento fica até emocionado, assim, sabe? Porque você vê todo o trabalho que foi feito, o trampo que deu, porque, assim, o pessoal muitas vezes acha que radiestesia técnica é aquela coisa que você pegou o pêndulo assim, tal, você girou ali e acontece a coisa. E não, na verdade, às vezes é muito suor, é muito trabalho para se chegar num denominador de como que vai ser uma abordagem, né, de tratamento e tudo mais. Então, realmente, é fantástico quando a gente consegue ver o retorno e a pessoa reporta essa melhora. Eu tenho, por exemplo, mães de crianças com trissomia que volta e meia me mandam mensagens também e dizem assim, ai, a minha filha tá linda, tá maravilhosa, porque se desenvolveu um monte desde que você começou a acompanhar ela, sabe? Então é muito gratificante, é muito, muito bom mesmo. Sim, sim. Essa sensação de receber a notícia boa, né, que está tudo correndo bem e que as pessoas estão tendo uma melhoria, quer de saúde, quer de desenvolvimento de sono, do que quer que seja, né, que os tratamentos estão a resultar, é muito gratificante, sim, porque é isso que o professor falou, a radiestesia, né, e esses resultados, eles vêm, em primeiro lugar, de uma boa formação, né?
Segundo lugar, vem do esforço radiesthesista, né? Claro. De buscar, de estudar, de buscar sempre mais informação, e da dedicação toda que envolve fazer uma avaliação como deve ser, né? Montar um tratamento com cuidado, verificar o que sai na avaliação, né? Não é, eu vou fazer assim, vou decidir fazer, vou montar um gráfico aqui, né? Que hoje está muito na moda. É. Não, ver com base na avaliação o que é indicado para aquela pessoa. Né? Se é o melhor para ela é radiônica, se é gráficos, são sais de Schussler, se é alguma coisa dentro da radiestesia hebraica, enfim. E com base nessa avaliação, delinear o tratamento, né? Isso é muito trabalhoso, é muito gostoso de fazer, é muito prazeroso de fazer, mas dá o seu trabalho e é Claro. muito gratificante saber depois o resultado. Sim. Uma coisa que me preocupa muito nesse desenvolvimento da radiestesia atual é que eu percebo que às vezes a gente está correndo risco de fazer exatamente o que se critica muitas vezes na medicina convencional. A medicina convencional é muito criticada, às vezes, por agir com base em protocolos e respostas prontas. Porém, eu percebo que boa parte da terapia holística está correndo o risco de incorrer no mesmo caminho. Assim, é uma busca, parece que cada vez mais de coisas assim, meio automatizadas, respostas prontas. E isso vai contra, não é questão nem da radiestesia, isso vai contra os pressupostos mais básicos da terapia holística, no geral, que é realmente você pegar um caso, você estudar o caso, você determinar. E não é que não existam protocolos em etapas de tratamento, né? Assim, tem etapas de tratamento que utilizam alguns protocolos e tudo mais. É uma abordagem, mas ele não é o tratamento em si. E nem pode ser visto dessa forma. Então, você está no caminho certíssimo. Parabéns. Mais uma vez. E em relação a futuro, qual a sua perspectiva, você como radiestesista, no futuro? Eu acho, né, que, muito sinceramente, que cada vez mais as pessoas estão se dando conta que nós não somos só esse pedaço de carne e ossos, alguns com mais carne do que ossos. Mas não somos só isso, nós somos energia. Aliás, isso aqui, na verdade, é energia, né? Então, quanto mais as pessoas vão se conscientizando dessa questão de que nós efetivamente somos feitos de energia, que nós temos os nossos centros energéticos, os chakras, nós temos os nossos corpos sutis, quanto mais isso vai acontecendo, mais abertura nós vamos tendo também no mercado das terapias. E eu acho que isso, a tendência é cada vez evoluir mais, porque tem muita gente que está buscando conhecimento relativamente a isso, né? Muita gente que desconhecia, que está estudando sobre isso. Então, eu acho que a tendência é crescer muito. O mercado das terapias holísticas, principalmente da radiestesia, é crescer muito. Pessoalmente, eu gostaria muito, né, de no futuro ser a minha única profissão, porque atualmente eu mantenho 2 profissões, não é? E eu sou realmente muito apaixonada pela radiestesia, eu vejo que funciona, então a vontade que eu tenho é de falar para o mundo todo. Isso é maravilhoso, que isso dá resultados, né? E as pessoas cada vez procuram mais, mesmo pessoas aqui de Portugal, que elas são um pouco mais reservadas às vezes, né? Mais céticas relativamente a estas coisas. Eu noto que às vezes falo para uma amiga e a amiga já fala para outra pessoa e a outra pessoa vem e faz alguma coisa comigo, algum tipo de tratamento e resulta, aí ela fala para outra e vem a outra, então acho que a tendência é crescer. Certo. Ó, você sabe que eu costumo dizer o seguinte, na verdade já se avançou muito, muito mesmo. Eu comecei a trabalhar com radiestesia na década de 90. E aqui no Brasil, que já na época já tinha uma abertura muito maior para terapia integrativa, eu tinha dificuldade aqui para explicar o que era radiestesia. Eu costumo dizer que cada 10 pessoas que eu falava de radiestesia, 11 eu tinha que explicar primeiro o que era.
Agora, avançou muito, sabe? E em Portugal, avançou muito em poucos anos. Em poucos anos, assim, saiu de um não conhecimento para um momento que a gente já tem bastante radiestesia em Portugal, tem se desenvolvido, tem aumentado. E os próximos anos, eu acredito que vão trazer uma abertura muito grande aí em Portugal para a radiestesia e outras terapias, não só a radiestesia, porque também eu acho que, até por causa do idioma, portugueses e brasileiros trocam hoje em dia muito mais informação, tem muito mais acesso às coisas. Tanto é que às vezes tem o pessoal de Portugal que até reclama, né, que os jovens acabam pegando às vezes umas manias do português do Brasil. Ó, reclamam com razão, porque o português do Brasil, certas horas, a gente é uma coisa meio zoada mesmo. Então, mas assim, também o pessoal de Portugal, até por questão do idioma, também conhece cada vez mais o que nós fazemos aqui. Então, acho que é uma questão de pouco tempo para as coisas avançarem cada vez mais por aí. Sim, eu acho que tem muito a avançar ainda, né? Por exemplo, tem muita gente que não sabe o que são florais de Bach, tem muita gente que não sabe o que é aromaterapia, quando nós falamos que eu também trabalho com óleos essenciais, também tenho formação na área da aromaterapia, que veio na sequência da radiestesia também. E muita gente não sabe o que que é, né? E essa questão da radiestesia também me acontece. Quando eu falo para alguém que eu trabalho com radiestesia, as pessoas não sabem o que que é. Se eu falar de máquinas radiônicas, dizem assim, tipo a mesa radiônica? Ah, tá. É, E aí eu digo, não, a mesa radiônica, ela na verdade não é radiônica. Radiônica são máquinas, a utilização de máquinas. Aí explica um pouco e elas ficam assim, pensativas, né? Mas já há pessoas que sabem, mas há muita gente que não sabe ainda. Então eu acho que por essa razão também a gente tem muito caminho, né? Muito mercado, muito para crescer dentro sim. das terapias holísticas aqui. E depois, com essa questão de nós podermos trabalhar à distância, não há limite geográfico, né? Eu atendo pessoas na Bélgica, eu atendi pessoas já na Islândia, então a gente pode atender, na verdade, em qualquer parte do mundo, né? Sim, excelente. Exato. Já tive consultoria do Japão, um monte de países, as máquinas também já foram para vários países. E você tem, na verdade, o mundo para atender. Ô Basinski, eu lembro que quando você estava lá no meio do Terra, mais ou menos, você comentou que você por causa do disco equatorial, eu lembro que você fez umas perguntas na época, e era referente a um tratamento que você estava fazendo, um tratamento oncológico, tá? E como que foi esse tratamento? Como é que foi o resultado? O que que você pode contar pra gente? Esse tratamento foi feito com para uma amiga minha, né, que tem mais ou menos a minha idade, e um dia ela comentou comigo, olha, eu ainda não te contei, ela é portuguesa, eu ainda não te contei, e eu tô com câncer de mama. Bem, quando ela me disse aquilo, eu fiquei em choque. Lembro que vim para casa, chorei, 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 porque ela tem um filho exatamente da mesma idade do meu, eles são coleguinhas na mesma escola. E eu, depois que passou aquela fase, né, eu comecei a pensar, peraí, mas eu posso ajudar? Posso fazer alguma coisa com radiestesia, né? Aí eu lembro das aulas do professor, o professor dizia que dava para fazer isso, dava para fazer aquilo, num caso de câncer, eu vou falar com ela. E eu fiz uma abordagem, disse, olha, eu posso te ajudar, tu me autoriza a fazer uma avaliação? E ela autorizou e eu fiz a avaliação, e eu percebi que ela tinha ali um desequilíbrio muito grande no chakra cardíaco, pelo que eu percebi estava interligado com essa causa, essa questão do câncer. Eu comecei a tratar ela no reequilíbrio do chakra, comecei a tratar a questão das ondas nocivas, que ela tinha incidência muito alta de duas ondas nocivas, que são as principais do câncer. Quem quer aprender tem que fazer o Tera, não vou contar aqui o que é, não. Então, eu usava muito, né, o material que o professor indica no Tera, o disco equatorial era um deles.
E também para ela saiu indicação de um gráfico. Então, eu fazia um gráfico, né, com aquelas figurinhas que o professor nos indica no TERE, que eu também não vou dizer aqui. Cristais, sais de Schuster também, ela chegou a usar florais de Bach também. E eu fui fazer um tratamento, eu baixava essas ondas nocivas, e a primeira coisa que foi, assim, muito bacana, foi que ela um dia ligou e disse assim: Cláudia, eu preciso que tu faças de novo aquele tratamento para baixar as ondas nocivas. E eu, sim, sim, eu vou fazer, porque eu estava fazendo periodicamente, acho que uma vez por semana eu fazia. E ela disse assim: porque tu fizeste a última vez e eu há muito tempo que não me sentia com tanta energia. Há muito tempo que eu não me sentia tão bem. E eu fiquei maravilhada, né, com ela me dizendo isso. Realmente a gente vê que, né, depois de baixar as ondas nocivas, a gente faz a medição do índice Bovie e ele tá mais alto do que antes. Mas ela vir e me dizer isso, eu achei incrível. Ou seja, o resultado estava ali, né, estava à vista. Sim. E eu segui fazendo esse tratamento, todas as semanas fazia esse tratamento das ondas nocivas, fazia diariamente a montagem do gráfico. Ela tinha 10 tumores. E ela demorou muito tempo para iniciar o tratamento médico. E quando ela foi, ela tinha 50% de chance de conseguir eliminar os tumores com quimioterapia. E ela pensou logo, né? Quando disseram para ela 50%, ela disse: certeza que não vão conseguir. 10 tumores e um acho que era bem grandinho já. E, entretanto, fui fazer os tratamentos todos os dias, o gráfico, todas as semanas baixava as ondas nocivas dela. E, de repente, ela vai fazer exames e me liga dizendo: Cláudia, os 10 tumores desapareceram. E eu, nossa, eu fiquei com vontade de chorar de emoção, né? Porque eu disse: muito bom, muito bom. E outra questão que foi incrível foi que eu fui fazer a medição dessas ondas nocivas, né? Uma delas ela não tinha mais, e a outra ela tinha 2%. Essa parte até é um bocado assustadora em termos de precisão, Sim. porque eles, mesmo tendo feito a quimioterapia, mesmo tendo desaparecido os 10 tumores, eles retiraram as células para análise, para ver se ainda tinha algum resquício de células tumorais. E na análise deu que ela tinha 1 ou 2%, não me recordo, de células tumorais. Que tinha. Meu Deus! Esse caso foi muito incrível. Tive um caso também, que até foi comigo mesmo, eu tinha um quisto do tamanho de um limão siciliano no pâncreas, né? Eu cheguei a ter consulta de oncologia, porque havia dúvida se devia operar, se não devia, porque o pâncreas é um órgão muito sensível, né? Pode Sim. fazer cirurgia para remover e depois ter outros tipos de problema. Então, eu comecei a fazer também tratamento com as técnicas do Thera, e quando chegou a altura de fazer o exame, né, a ressonância magnética, para ver como é que estava o quisto, ele tinha diminuído, ele tinha 5 centímetros por 3, ele estava com 1,7 centímetros. E o médico olhava o exame e dizia assim: pois, mas você esvaziou, não esvaziou? E eu: não, doutor. Não, não, já faz 2, 3 anos que eu me esvazio, porque quando ele ficava muito grande, eles esvaziavam. E ele ficava: mas como é que ele diminuiu isso? Assim, ué, mas eu vim fazendo de sonsa, né? Mas não é comum, não é normal os quistos reduzirem assim, sozinhos? Ele: não, os quistos não reduzem sozinhos. E eu muito quieta, não contei pro médico, né, que tinha sido com terapia holística, mas foi incrível. Eu sentia um incômodo já no pâncreas, de Tá. tão grande que era o quisto. Sim. Porque já estava vai pressionando, né, outras coisas. Exatamente. E de repente diminuir do tamanho de um limão para isso daqui. Estamos a falar de um limão siciliano, né? Aquele grande, assim. Tá. Então, foi incrível. Agora, eu quero ver quando for fazer o próximo exame, ver se não tem mais nada. Não, Os excelente. casos foram muito incríveis, né? Eu tive várias situações que foram, assim, interessantes. Eu tive um caso também de um bebê de 2 meses, estava internado com Covid.
nos cuidados intensivos. E a mãe estava em desespero, porque os médicos não davam previsão de alta, e o bebê só piorava, e até foi pedida ajuda num grupo de óleos essenciais da aromaterapeuta, de WhatsApp, o que é que podia usar. Ele estava em isolamento, e eu pensei assim, se ele está em isolamento, se tem, ele não pode usar nada, não Sim. vão permitir usar nada, né? E aí eu disse assim, olha, eu sou radiestesista e eu posso tentar ajudar. E aí já me passaram o contato da mãe, eu falei com a mãe passou os dados da criança para fazer o testemunho, e eu lembro que eu fiz um tratamento, assim, muito rápido, foram 2 ou 3 dias, a criança teve alta. Ela não só saiu, ela saiu dos cuidados intensivos e foi para casa, né? Ela não permaneceu em internamento, foi... E a partir daí já acabei por tratar outras questões, a mãe tinha também a cicatriz do parto, né, o corte que eles fazem na hora do parto natural, não cicatrizava. Imagina, o bebê já tinha 2 meses e o corte não cicatrizava. E eu fiz também um tratamento com radiestesia e em poucos dias começou a secar, cicatrizar o corte. A senhora tinha um vazamento no duplo etérico devido Exato. ao corte. Que aí vai perdendo cada vez mais. Isso dificulta mesmo muito a cicatrização. E esse negócio de bebê é muito doido, porque realmente assim, criança, bebê reage muitas vezes de uma forma que a gente acha até desproporcional, porque a gente está acostumado com adulto. Tem uma história engraçada que uma vez eu morava num apartamento e aí eu comecei umas 10 da noite, assim, uma gritaria de criança, sabe? E criança gritava e gritava, aquilo foi permanecendo e foi passando hora. Aí teve uma hora, assim, eu conhecia o pessoal, não conhecia profundamente, mas às vezes a gente conversava e tal. Eu peguei, teve uma hora que eu levantei e falei, bati na porta. Aí eu bati na porta, vi se eles estavam precisando de alguma coisa, tudo. Falei, meu, o que que tá acontecendo aqui, né? A bebezinha tá chorando e tal. E aí a mãe falou pra mim, falou, não, ela tá com muita febre. Ela tá com muita febre e tal. E eu falei, bom, se você quiser eu posso tentar fazer alguma coisa pra ajudar. Aí eu peguei, sabe aquelas canetas de cromo? Cromo. Eu peguei e cheguei lá, era uma bebê mesmo, assim, e eu fui tentar pegar a mão dela, ela gritava e chorava e não queria nem dar a mão. Mas aí eu segurei a mão, peguei lá corzinha azul, né? Peguei intestino grosso 4, IG4, coloquei ali, tá? E assim, aí eles tinham acabado de medir a febre, tava quase 40 graus. Eu coloquei 2 pontinhos, aí falei para eles, eu falei, ó, pega essa criança, leva no pronto-socorro. Né? Eu fiz isso daqui, vai ajudar, mas leva no pronto-socorro. O bebê não pode ficar com essa temperatura. Aí passou uns 15 minutos, o bebê parou. Parou. Eu falei assim, sei lá, se bobear, levaram no pronto-socorro. Passou um pouco, o pai veio bater em casa, falou, cara, obrigado, tal. A temperatura dela baixou bastante, né? Tá para 37 graus, tudo. Falei, cara, mas você levou no pronto-socorro? Ele falou, não, agora vamos esperar, vamos ver como é que fica, tal. Eu falei, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, se começar a subir de novo, independente, qualquer hora aqui da noite, pode vir aqui bater, então me chama, a gente faz de novo, só não deixa chegar naquele ponto. Aí tudo bem. Aí umas 4 da manhã lá me chamaram. Aí, essa parte foi muito engraçada, que a primeira vez eu cheguei lá, a menina, meu, gritava, esperneava. A segunda vez que eu cheguei, eu sentei assim, na cama ela fez assim. Ela deu a mão, Oh, ela deu a mãozinha. Aí, ela deu assim a mãozinha. Eu só peguei para. Então, mediu, logo depois, medi uma temperatura, já tinha caído de novo. Dia seguinte, a menina estava bem. Então, a criança é bom que responde muito rápido aos estímulos. Né? Eu fico muito feliz. Uma coisa, Basinski, vamos pensar de uma forma mais ampla aqui, né? Além de conhecimento, radiestesia, ela te trouxe uma mudança de vida, uma mudança como você vê a vida? Se sim, qual foi essa mudança? Como que você expressaria isso? com certeza. Eu acho que a primeira mudança foi... Caiu a ficha, assim, né, para mim, de que existe muito mais coisas no universo do que aquilo que a gente vê, né? Do que aquilo que os nossos olhos veem. E a radiestesia é uma prova disso.
porque nós conseguimos analisar várias questões energéticas que a gente não enxerga, mas que elas estão ali, né? Então, abriu muito a minha mente nesse ponto. E outra questão que me ajudou muito, eu costumo dizer, costumo não, eu costumava dizer que eu tinha 2 cérebros, porque é como se eu tivesse uma hiperatividade mental. Tá. Eu estava pensando uma coisa, de repente vinha o outro cérebro e dizia, não, mas não sei o quê, e estava sempre aquela guerra, assim, confusão de pensamentos. E com a prática da radiestesia, né, o fato de eu ter que me concentrar, de eu ter que só focar naquilo que eu estou fazendo no momento, foi terapêutico, porque eu agora consigo manter o meu cérebro em silêncio, né, e consigo ter muito mais foco nas coisas do que eu tinha antes. Então, foram 2 coisas, assim, que mudaram bastante a minha vida, né, como pessoa, para além de todos os benefícios, né, todo esse aprendizado também trouxe para minha vida, porque agora eu penso constantemente, quando eu tenho um problema, o que eu posso fazer com radiestesia em relação a isso? Então, me abriu, assim, um campo muito grande de soluções, de possíveis soluções para vários tipos de problema, né? Então, só por aí, só por essas 3 coisas já foi maravilhoso. Eu costumo dizer que assim, o conhecimento da radiestesia, o desenvolvimento da radiestesia na pessoa, ele traz benefícios não raro insuspeitos, né? Porque a gente pensa às vezes assim, trabalhar com radiestesia ou ganhar dinheiro, mas o exercício da radiestesia ele é bom em si, porque ele já traz tanta coisa para a pessoa. Eu devo tanto à radiestesia que eu não conseguiria pagar, de tanto que eu devo para a radiestesia em vários aspectos. E parte desses aspectos são justamente assim, o quanto que a radiestesia me auxiliou a melhorar enquanto pessoa também, que realmente me ajudou muito, né? Parte prática. Quais instrumentos, ferramentas que você utiliza assim de forma mais constante na sua experiência, ou que você de repente tem mais afinidade, que você gosta mais? Explica um pouco para o pessoal. Então, primeiro de todos é o pêndulo, né? Sem ele não há radiestesia. É o meu pêndulo egípcio, é o que eu mais utilizo. Eu tenho vários pêndulos, mas eu gosto mais do egípcio Vale dos Reis. É o que eu mais utilizo. E depois, assim, a utilização dos instrumentos, ela está muito ligada às avaliações, né? O que as avaliações determinam Sim. como principal. E no caso do meu trabalho, o principal instrumento é a Orion. Tá. Maioritariamente, o que me sai nas avaliações é o uso da radiônica, né? Então, uso muito a Orion, uso muito a V1 também. Estou à espera da minha LC4, logo tá aí. Tá chegando, tá chegando. Ah, que vai facilitar muito a minha vida. Uso muito também o disco equatorial, porque eu tenho eu tenho casos de pessoas com câncer, eu tenho caso de pessoas com influência psíquica, eu tenho casos de pessoas com Alzheimer, então ele é muito útil, né, em todas essas questões eu utilizo. Os gráficos também, o baguá, a pilha radiestésica. Acho que são esses os principais, assim, que eu mais uso, mas, como eu disse no início, o que eu mais uso mesmo é a Orion, porque ela sai muito mais nas avaliações do que qualquer outro tratamento. Tá. E quem quiser um atendimento com você, quem quiser falar com você, ser atendido, fazer um tratamento, como lhe encontra? Eu tenho a minha página do Instagram, Radiestesia como Norte. Podem mandar mensagem através do direct ou então através do link da bio que vai dar para o meu WhatsApp. E aí conversa comigo e nós agendamos uma avaliação. Tá certo. Ótimo. Radiestesia como norte. Por que o nome? O nome foi escolhido radiestesicamente. Eu tinha algumas opções, né? E eu escrevi essas opções. No início, eu confesso que a questão radiestesia como norte, a palavra norte veio
do fato de nós nortearmos, né, os gráficos, nortearmos o índice equatorial, veio daí. Mas depois, né, eu fiz uma pesquisa radiestésica para perceber das opções de nome que eu tinha, qual seria a mais adequada, e deu esta. Com o tempo, fui percebendo que, para além da radiestesia, né, que abrange outras coisas, como os florais de Bach, enfim, eu também estava trabalhando já com florais de Bach, com aromaterapia. Então, não era só, digamos assim, né? Só é muito, na verdade. A radiestesia. Eram várias ferramentas aliadas à radiestesia, né? Várias coisas que a gente utiliza na radiestesia. Então, eu achei que realmente fez sentido esse nome, radiestesia como norte. É o meu foco principal, mas eu tenho aqui outras coisas que eu utilizo em conjunto com a radiestesia. Ah, excelente. Muito bom. E agora uma questão que eu gostaria de deixar, e é o seguinte. Nós estamos vivendo um período histórico aí bastante conturbado, muita transformação mundial, tá? Enquanto terapeutas holísticos, nós entendemos muitas vezes que o que são ciclos e como a humanidade ela vai passando por eles. Mas que mensagem que você gostaria de deixar para essa geração? O que você gostaria no futuro que ficasse registrado como suas palavras para esse momento que nós estamos vivendo, para quem assistisse seu vídeo? Eu acho que eu diria, né, se eu pudesse dizer, passar uma mensagem para essa geração e para as próximas, eu acho que seria para olhar o mundo à volta com mais amor. Amor de verdade, né? Aceitar as diferenças. E não estou a falar isso só porque eu tenho um filho com uma deficiência, né? Eu estou a falar isso porque nós somos especialistas em criticar as pessoas, né? Porque, ai, a fulana é muito chatinha, ai, a outra fala demais, a outra é muito quieta, a outra é gorda, a outra é magra. Gente, para que isso, né? Eu acho que a gente devia olhar as outras pessoas como seres humanos. Olhar como seres humanos, olhar com amor, tratar as outras pessoas da mesma forma que nós gostamos de ser tratados. Eu acho que é uma coisa que eu levo desde sempre na minha vida, desde que eu me conheço por gente, que eu tenho esse sentimento. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Se em algum momento isso acontecer, foi sem querer. Né? Se em algum momento aconteceu de eu magoar alguém, não Sim. foi de propósito, com certeza. Porque, e eu acho que é basicamente isso. E tem a ver, acho que é uma forma simples da gente demonstrar amor pelo próximo, é isso. Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente. Trata o outro da forma como tu gostarias de ser tratado. Né? E, sobretudo, respeito. Então, eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar para essa geração. Muito bom, muito bom. Tem um ponto que você falou que eu achei, assim, tudo que você falou é extremamente pertinente, mas um ponto eu achei extremamente relevante, que é no sentido, nós não somos perfeitos, então você também pode errar, mas mesmo querendo acertar, olha, se eu magoar alguém não é porque eu quis, mas é porque foi sem querer. Porque eventualmente nós erramos, mesmo tentando fazer tudo certo. E eu acho que isso é importante as pessoas terem em mente, que nós, mesmo tendo a convicção de procurar trabalhar e agir de uma forma cada vez mais correta, nós erraremos. Isso é fatal. E é importante ter essa abertura para entender que, olha, erros vão acontecer. Sinto muito, eu errei e vamos continuar procurando nos aperfeiçoar cada vez mais. Basinski, então eu queria agradecer a sua presença, agradecer demais esse bate-papo, sua disponibilidade, não só em falar conosco, mas abrir seu coração, dá para ver o quanto que você se abriu dentro dessa conversa, e eu queria agradecer você demais, tá bom? Um minutinho só que você já volta.
Tá bem. Pessoal, aqui um aviso para todo mundo: se você se interessar em radiestesia, atendimento de radiestesia e tudo mais, a Cláudia Basinski é uma radiestesista extremamente séria, é uma pessoa que tem se dedicado muito ao conhecimento da radiestesia, tem se dedicado muito a fazer um bom trabalho, tem estudado muito e tem feito muitos atendimentos de sucesso. Então, é uma excelente opção caso você esteja precisando fazer alguma coisa para se reequilibrar, caso você queira melhorar, caso você queira se reestruturar energeticamente, tá bom? Então, vai lá, fala com a Basinski, marca, eu chamo de Basinski, já peguei uma certa intimidade, mas fala lá com a Basinski, marca um atendimento, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Basinski, muito obrigado, obrigado como eu disse, pela sua disponibilidade, estar aqui hoje, tá? E teremos outras conversas no futuro, em outros momentos, se você quiser voltar, fica à vontade, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, adorei a nossa conversa, foi mesmo muito, muito bom. Ter esse momento consigo, né, a oportunidade de falar diretamente consigo também, foi muito interessante, gostei muito, agradeço todo o coração. Obrigada. Eu que agradeço. Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Se esse vídeo agregou valor, agregou informação, aproveita para se inscrever no canal e quer aprender radiestesia, quer se aprofundar, aproveite para conhecer a formação Terra de Radiestesia, o link está aí na descrição. É uma formação extremamente completa e no futuro você será outro radiestesista de sucesso, tá bom? Forte abraço, pessoal, até mais.